Filho, por favor. Vamos entrar, filho. Por favor. É uma festa. Pra comemorar o que exatamente? Seu irmão, meu filho. Ele voltou pra casa. Ele leva o seu dinheiro, volta e o senhor dá uma festa. E quer que eu participe dessa palhaçada. Desculpa, pai. O que você queria que eu fizesse? Ele é meu filho. E eu não? Qual foi a última vez que o senhor fechou o salão pra dar uma festa pra mim aqui? Qual foi a última vez que o senhor fez alguma coisa por mim? Eu trabalho aqui todo dia, que nem um condenado. Nunca tive o 10º que esse moleque tá recebendo agora. Você está sempre aqui comigo, o tempo todo. Tudo que é meu é seu também. É o que você sempre faz. Sempre servindo quem te despreza. Todo esse tempo comigo. E é só isso que você enxerga de mim. É o que todo mundo fala do senhor, pai. Que além de irresponsável, é inconsequente. Um dia você viu largar 99 ovelhas pra trás, para atrás de uma que foi embora por vontade própria. O senhor vive passando pano no erro dos outros, como se concordasse com isso. Eu decidi, de coração aberto, dar tudo o que era meu, dar a minha vida para ele, para você, para todos. Tá certo. Seu irmão foi embora, gastou tudo, mas agora ele voltou. E eu continuo tendo tudo. Tudo. Menos você. Falta você nessa mesa. Vamos entrar? Bom dia. Pesado ou não? Gente, queria começar pensando numa pergunta. Não sei se você já se sentiu assim, ou se é só coisa da minha cabeça. Mas você já teve a sensação de alguém estar te olhando de cima a baixo, assim, de baixo a cima? Você já teve essa sensação? Com julgamento, sabe? Aquele olhar assim, que você se sente até constrangido com aquilo. É esquisito, né? Imagina algumas pessoas fazendo isso, assim, te olhando assim. É meio que a gente vai assim, botando assim o rabinho entre as pernas e vai saindo da cena, né? É horrível, horrível. Ou então, talvez, o seu caso é totalmente diferente, você já fez isso com alguém. Você viu alguém ali que não estava à altura dos seus padrões, ou tinha feito alguma coisa muito errada, e você olhou ele de cima a baixo, de baixo a cima, com um olhar de julgamento. Isso é um jeito muito comum das pessoas expressarem o seu desprezo. É um jeito muito comum. É o que a gente está vendo nessa história. É exatamente isso que você está vendo nesta história. No domingo passado, nós começamos uma conversa aqui. A gente começou a olhar para a história que deu origem a esse videozinho bem contemporâneo, em que um homem tinha 2 filhos. E essa história começa com um cenário em que Jesus ele está recebendo e comendo com gente desprezada da sociedade. Isso foi muito claro aqui na semana passada, eu estou apenas revisando ou colocando você que veio hoje pela primeira vez no barco junto conosco. E o ponto é que esses pecadores, gente de má fama, ouvindo Jesus, despertou o desprezo e o julgamento de algumas pessoas da época de Jesus que se colocavam num pedestal moral e religioso, que são os escribas e fariseus, os fariseus e mestres da lei, de forma que eles criticavam Jesus, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Então, meio que para tentar responder essa tensão, para poder Jesus se explicar, ele conta 3 parábolas, 3 histórias com uma moral, um final ali, um fechamento de raciocínio. A primeira história, Jesus disse: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, e uma se perde, não vai em busca dessa ovelha que se perdeu?
E é bem interessante você entender isso, porque o contexto rural da época é diferente do nosso contexto rural. Ovelhas, para nós, a gente pensa logo em churrasco. Um churrasquinho de ovelha. Para a época de Jesus, ovelha também tinha churrasco, delas, mas o objetivo principal era a produção de lã. Então, todo ano essas ovelhas eram tosqueadas, de forma que elas passavam até uns 12 anos com aquele mesmo pastor, servindo aquele curral. Então, as ovelhas conheciam o seu pastor conhecia as ovelhas, e era mais ou menos assim que acontece. Então, Jesus está dizendo, se uma ovelha que vocês conhecem, que vocês criaram, que tem tantos anos com vocês não vão atrás? É uma ovelha. E aí ele diz, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. E ele acrescentou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, 10 moedas, 10 quantias de dinheiro, que perdendo uma parte disso, não vai fazer de tudo para encontrar aquilo que é precioso, aquilo que é importante, que é necessário? É razoável que isso aconteça. E ele conclui essa história dizendo, há mais alegria na presença dos anjos de Deus por um desses pecadores que muda de vida, que se volta para Deus, que se arrepende. E ele encerra o raciocínio falando que um homem tinha 2 filhos, é a terceira parábola, talvez a mais clara de todas. E a gente falou bastante disso na semana passada. Um homem tinha 2 filhos. E esses 2 filhos aqui, eles têm uma representação do público para quem Jesus está falando. Tem uma representação. Ele começa dizendo que o mais novo, o filho mais novo da parábola, ele toma uma decisão esdrúxula, principalmente para a cultura da época, porque ele pede um adiantamento da sua parte na herança. Então, essa cadeirinha aqui é a cadeirinha do filho mais novo. Isso soa como uma ofensa para o pai. Talvez se o mais velho pedisse, faria um pouco de sentido para a cultura da época. Agora, o mais novo era uma insolência. Só que a história contada por Jesus, e ele é quem conta, ele conta como ele quiser, o pai, deliberadamente, libera a herança. Não muito tempo depois, aquele filho liquida aquele patrimônio e vai para uma região distante, viver aquém da vontade do pai, e aquela coisa toda, só tirando do dinheiro, uma hora a festa acaba, e o filho, no meio de uma grande fome naquela região, ele se propõe a alimentar porcos, é o único trabalho que ele encontra. Isso, na história de Jesus, soa como ele foi para o fundo do poço. E o ponto é que, cuidando de porcos, a situação era tão precária, tão difícil, que ele tem desejo de comer aquilo, e é nesse momento que ele cai em si, e ele pensa, eu vou voltar para o meu pai. Os trabalhadores do meu pai têm comida com muita fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Então me porei a caminho de volta para casa, e direi a meu pai, pai, pequei contra os céus e contra o Senhor, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, por favor, me aceite de volta como um funcionário seu. E ele faz isso. E à medida que ele volta e o pai o avista de longe, a parábola deixa claro que o patriarca, o pai, ele se propõe a correr na direção do filho, o abraça e o beija. Isso para nós talvez não tenha tanta profundidade, mas para a época isso é muito vital, é muito importante, porque os patriarcas, os chefes de família, os mais velhos não corriam, os jovens correm. Porque para correr tinha que subir aquela batina, né? E mostrar os cambitos. E mostrar os cambitos é mostrar as vergonhas. Mas o pai da parábola de Jesus faz isso. E ele aceita aquele filho de volta, e quando o filho vai dizer o discurso ensaiado, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, o pai deixa ele falar. Mas quando ele oferece ao pai a condição de juízo
me trata como um dos teus funcionários. Parece que na história de Jesus o pai interrompe esse filho e diz: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você não é um escravo. Você não vai ser tratado só como um funcionário. Você é meu filho. Então, depressa, tragam para mim um anel, coloquem no dedo dele, sandália para os pés e uma roupa limpa. Peguem a picanha do freezer que nós vamos fazer um churrascão. Comemorar, porque esse meu filho estava morto e voltou à vida. Olha que alegria. E eles começam uma grande festa. E aí surge na cena o filho mais velho, que quando soube da história, quando entendeu a atitude do pai, ele simplesmente fica irado. Ele se irrita profundamente com o seu pai. E ele não entra na festa. De forma que o pai, assim como teve que sair para o filho mais novo, correndo na direção dele para o abraçar, esse mesmo pai também tem que correr na direção do filho mais velho, para insistir com ele para entrar na festa. E aí a narrativa continua dizendo: olha, conversa do mais velho. Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Nunca desobedeci uma única ordem tua. Mas tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Isso é inaceitável, pai. É inaceitável. A atenção que a gente precisa ter nesta história que Jesus está contando é para diminuir aquela tensão, porque Jesus recebe e come com pecadores. Quando você avalia a história como um todo, a posição do pai é de acolher tanto o mais novo que sai e agora retorna, quanto o mais velho que não quer festejar o regresso do filho mais novo. E o pai responde: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas não tinha opção, nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. A ideia disso, que ficou muito claro, é que o filho mais velho da parábola, ele perdeu a noção da sua própria identidade, e a gente falou também sobre isso no domingo passado. Ele não teve noção que o pai, no versículo 12 aqui do capítulo 15, ele já tinha repartido a herança entre os dois. Ou seja, o mais velho agora tem todo o patrimônio. Sabe o que isso significa? Que o chinelo pertence ao mais velho. O anel pertence ao mais velho. A roupa nova pertence ao mais velho. O novilho que serviu a picanha pertence ao mais velho. A festa, os funcionários pertencem ao mais velho. Só que ele perdeu a noção disso. Só que Jesus está falando algo ainda mais profundo. Mais profundo. Meio que ele está dizendo com esta terceira parábola, e os ouvintes de Jesus, judeus, são acostumados a ouvir boas histórias. Na primeira história, alguém perde alguma coisa, alguém vai buscar. Na segunda história, alguém perde alguma coisa e alguém procura. Na terceira história, ninguém procura nada. E se eu pergunto para você, quem deveria procurar o irmão que se perde? Talvez alguns de vocês iam responder prontamente: o pai. Só que quando você lê o texto entendendo a cultura da época, quando o pai liquida o seu patrimônio, quando o pai reparte a herança, ele está fazendo desse filho, do filho, não vai ficar.
O inimigo está voraz aqui para derrubar esse papel. Né, gente? A gente não faz isso quando algumas coisas saem do controle, a gente diz que é o capeta. Né? Porque podia ter uma fitinha aqui, né? Mas enfim, vamos botar a culpa no capeta que fica mais barato. Então, olha só. O mais velho, ele não tinha essa noção que quando o pai liquida a herança, ele agora é o novo patriarca. Ele é o proprietário de tudo. Só que a mentalidade desse filho mais velho é uma mentalidade de escravo. É uma mentalidade diferente do que ele deveria ter. Ele não tem noção disso. Então, enquanto o mais novo, quando sai de casa, tem uma mentalidade de rebelião, o mais velho, de escravo. O que isso significa para nós hoje? Que existem duas formas de estar perdido. É isso que Jesus está dizendo. Fariseus, mestres da lei, vocês são o filho mais velho. O que vocês não levaram em consideração é que vocês estão tão perdidos quanto o mais novo quando sai de casa. A diferença é que vocês não têm coragem de sair. A diferença é que vocês não têm coragem de usar os bens do pai de forma irresponsável. Mas no fundo, tudo que vocês querem, na verdade, são os cabritos. É a picanha. É a festa. Glória a Deus. Olha o milagre, cara. Isso é muito maravilhoso, cara. Gente, uma salva de palmas. Esse rapaz é um gênio, cara. Olha aí. O inimigo foi derrotado. Obrigado, amigo. A gente venceu mais uma batalha hoje. Não é isso? Que legal, gente. Que legal. Eu invento os negócios, faço tudo errado e o rapaz tem que sair de lá para resolver. Obrigado, meu filho. Viu? O que Jesus está dizendo é isso. Que, no geral, não existem apenas dois caminhos. Que a gente pensa isso, né? Um caminho de rebelião e o caminho certo. Jesus está dizendo algo completamente diferente disso. Ele está dizendo que existe uma terceira via, que é a via da obediência escrava. Existem 3 maneiras de relacionar com Deus. 3 maneiras. A maneira desse rapaz, a maneira daquele rapaz e a maneira certa. O ponto é que a religião nos ajuda a entender que este é o jeito certo. Se você fizer tudo certinho, Deus vai salvar você. Se você fizer tudo certinho e seguir ao pé da letra, Deus vai abençoar você. Deus vai te recompensar. Porém, esta é a mentalidade do filho mais velho da parábola. O ponto-chave de entender essa história é que o mais velho não é menos rebelde do que o mais novo. Os fariseus e mestres da lei não são melhores que os publicanos e pecadores. Essa é a moral da história. Ambos estão perdidos, cada um do seu jeito. Cada um do seu jeito. E Jesus vem para ambos. E ele representa isso muito claro na parábola. O pai sai para o mais novo, mas o pai também sai para o mais velho. Nesse sentido, essas duas mentalidades, tanto a mentalidade de rebelião quanto a mentalidade de obediência escrava, elas são mentalidades erradas. Nós precisamos voltar ao entendimento daquilo que Jesus está dizendo aqui. Mentalidade de filho. Que sabe que tem um pai. Nesse sentido,
E o que é mais difícil de entender não é nem tanto a rebelião, aqui é fácil, né, de entender. O que é um filho rebelde? Aquele que quer fazer a sua própria vontade, ponto final. Eu vivo minha vida do meu jeito, a partir das minhas regras, relativa aos desejos do meu coração. Agora, esse aqui é difícil da gente reconhecer, porque ele é todo certinho. Mas ele está tão perdido quanto aquele, só que dentro. A religião aprisiona essas pessoas, a ponto delas desenvolverem um tipo de comportamento que olha os outros assim, ó. De cima para baixo, de baixo para cima, com julgamento. Porque eles se acham melhores. Só que uma coisa interessante do religioso, e eu acho muito legal isso, porque o religioso funciona mais ou menos assim. Se eles estão vivendo à altura dos seus padrões morais, cumprindo tudo certinho, eles se tornam arrogantes. Como é que você não consegue fazer isso? Você nunca leu a Bíblia toda, que absurdo. Mas você lê suas mensagens do WhatsApp e tudo, né? Você não ora, você não contribui na igreja como voluntário, ou com dinheiro, você é um pecador imundo. O mais velho é meio assim. Como é que é? Você não está fazendo sua parte, olha, Deus vai pesar a mão, viu? Ele está vivendo à altura dos seus padrões, daquilo que ele acredita, mas quando ele não está... Você nunca conheceu uma pessoa mais humilde do que uma pessoa de mentalidade escrava quando está aquém dos padrões que ele acredita que deveria estar. Ele é bem humildezinho. Ele não tem nem coragem de orar direito, é bem baixinho. Diferente de um filho. Você que tem filho, você deve saber exatamente o que é isso. Filho é filho. Filho, ele não quer saber se ele obedeceu o dia todo, não sei o quê, mas se à noite o negócio pegar, ele tiver com medo, ele chama, papai. Pede ajuda. Se ele está com fome, não importa se ele desobedeceu o dia todo, ele vai pedir comida. Esse cara não. Ele não se acha digno. Porque na cabeça dele funciona assim, eu obedeço, logo eu sou aceito. Eu faço certo, logo Deus me abençoa. Eu fiz minha parte, logo Deus tem a obrigação de fazer a dele. A mentalidade desse cara é isso. O ponto aqui é que essa mentalidade é coisa antiga. Não surgiu na época de Jesus. Quando a gente vai estudar e entender o panorama bíblico sobre isso, a gente vai ver que o povo de Deus, ao longo da história, sempre pendeu à religiosidade. Sempre. Pasmem, Jesus nunca fundou uma religião. Deus nunca fundou uma religião. O desejo de Deus é nunca que você se torne um religioso. Alguém meritocrático no teu sistema de relacionamento com Deus. Deus não te abençoa porque você merece, Deus te abençoa porque Ele é bom. A palavra graça, ela não está no vocabulário do mais velho. Graça, presente, favor imerecido, não. Como é que a religião acontece no mundo? Se você for estudar culturas antigas, ali ao redor do Eufrates, Mesopotâmia, aquela regiãozinha ali bem antiga, né? Você vai ver uns negócios bem interessantes. Você vai ver que mais ou menos todos aqueles povos ali têm histórias ancestrais comuns. Todos eles, a maioria tem alguma história falando de criação. Todos eles vão falar um pouquinho sobre a história da queda, quando o homem se rebela contra Deus. Vão falar de dilúvio. A maioria daqueles povos tem histórias parecidas. Então eu quero que você imagine mais ou menos assim, né? Não sei se isso vai ajudar, mas é mais ou menos assim. O ponto central é que todo mundo tem a mesma história comum, né? Se a Bíblia está falando a verdade, isso aqui aconteceu mesmo. E aí o tempo vai passando, eu vou passar o tempo de forma assim, ó. Eu vou bagunçar tudo.
O tempo vai passando de forma assim. Aí o que acontece? Esse pessoal aqui que está mais próximo no tempo da história, ele consegue lembrar, o pai dele falou para ele, o avô falou para ele, o bisavô falou para ele, mas à medida que as pessoas vão se distanciando da história, o que acontece? Essa história vai se diluindo, vai se envolvendo em crenças, fantasias, lendas, coisas desse tipo. E eles vão misturando as histórias. Então Deus tem que fazer alguma coisa a respeito disso. Porque a verdadeira história de Deus precisa se perpetuar. Então, não dá para confiar que esse monte de gente aqui vá preservar esta história. Então, o que Deus faz para preservar a história? Qual história, Felipe? Que história é essa? É a história de como Deus vai reverter o que aconteceu lá no passado. A história de como Deus vai reatar o relacionamento que Ele tinha com os nossos pais ancestrais. Como é que Deus vai resolver esse problema? Então, o que Deus faz? Ele começa fazendo o seguinte: ao invés de falar qualquer coisa, Ele vai chamar um homem chamado... Peraí, eu vou passar isso aqui, eu volto já para vocês verem a cara do Gileno. Um homem chamado Abraão. Calma, que vocês vão chegar já no Gileno. Um homem chamado Abraão. E esse homem chamado Abraão, ele é chamado em qualquer parte aqui. E meio que Deus está dizendo o seguinte: Abraão, a partir de ti eu vou resgatar a minha história. Então qual é o objetivo de Abraão? É só ser um lembrete da história de Deus. Só que o que acontece? O povo de Deus, na linha do tempo, ele vai sempre pendendo a isso aqui. Ele vai entendendo essa aproximação de Deus como um privilégio, e não com um senso de responsabilidade. O projeto de Deus, assim como Deus está falando aqui para Abraão, é: por meio de vocês, todos os povos da terra vão ser abençoados. Ou seja, a razão de existir o povo de Deus na história é abençoar todos os povos da terra. Todos os povos da terra. Só que esses dois filhos representam a antítese disso. O erro. Rebelião e mentalidade escrava. E aí eu achei interessante, agora você vai ver o Gileno, que no nosso grupo, na semana passada, e só um parênteses aqui, gente, isso aqui começa aqui, né? Mas termina no grupo, em que a gente discute esse assunto. Tanto que vocês receberam um papelzinho, né? Um papelzinho aí que tem algumas perguntas. Mas eu não tenho preguiça do grupo. Então lê esse papelzinho depois, aí revisa, tenta responder, vai ser legal. Vai ser legal fazer esse exercício. Depois, quando você tiver coragem, você vai para o grupo, tá? Então, o Gileno, que é o meu líder de grupo, ele falou na semana passada um negócio bem interessante. Olha só a sacada do irmão Gileno. Olha, ele é bonito, né? Olha aí. Olha aí a fotinha dele, ó. Ixi. Olha só o que ele disse. Tanto o filho que sai, quanto o que fica em casa, mesmo convivendo toda a vida com o pai, eles dois não aprenderam a agir e reagir como o pai. Sacou? Os dois filhos estavam absolutamente distantes do coração do pai. Vou botar um coração pretinho. Estavam distantes do coração do pai. E esse é o ponto, porque o povo de Deus ao longo da história tem esse exercício de começar relacionando com Deus, mas terminar na religião. E não é esse o projeto de Deus para as nossas vidas. Por isso que Deus chama esse cidadão, se eu conseguisse passar seria uma bênção. Glória a Deus. Olha aí. O inimigo travou o meu controle.
Aí, beleza? Não funciona mais, acabou. Tem que clicar na tela assim do negócio para poder funcionar esse bicho. Oi? Não. Não vai não? Então eu vou quebrar. E aí? Vamos cantar uma música de novo, gente? Volta aí, amigo, o slide. Aí, passa aí. Passou? Foi eu quem passei? Olha que bênção. Então, Deus está fazendo esse movimento para resgatar a história, para mostrar que Ele é o verdadeiro Salvador. Nem aquele tipo de caminho e nem esse tipo de caminho nos salva. Então, quando você vê a história do povo hebreu e como Deus relaciona com ele, a nossa tendência é pensar assim: esse povo é privilegiado. E de fato é, né? Difícil se encontrar um judeu pobre, né? Eu ainda não tive o privilégio de encontrar. Eles nem deixam um judeu ficar pobre. Eles, quando descobrem que é judeu, se ele faz parte de uma genealogia comprovadamente judaica, toda a comunidade judaica cuida desse cara. Isso é impossível. Mas não é só um privilégio, era uma responsabilidade. Tanto que quando Deus fala com o povo como um todo, lá em Êxodo capítulo 19, versículo 6, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. O que Deus está dizendo com isso? Talvez você não pegue o fio da meada, mas a ideia de Deus é o seguinte: toda a nação vai servir de ponte para que os outros povos se conectem com Deus. Toda a nação vai servir de ponte para que os outros povos se conectem com Deus. Só que o que os judeus fazem? Se fecham. Encaram a sua vocação, o chamado de Deus, como um privilégio e não como responsabilidade. E quando você vai vendo o restante da história, você vai vendo esse comportamento hostil. Não é... E até foi mencionado aqui no domingo passado, o Jonas. Ele é um retrato, assim, de como é o pensamento dos judeus. Você conhece a história de Jonas? Jonas é o cara que Deus mandou ele para um negócio, ele foi para outro, e aí um peixe engole ele, de alguma forma esse cara sobrevive. Eu não conheço ninguém que sobreviveu à barriga de um peixe, mas o Jonas, na história bíblica, sobreviveu. E aí o ponto é que depois, né, lembra que o religioso, quando ele está aquém dos padrões de Deus, ele fica bem humildezinho? Então ele fica bem humildezinho e ele vai fazer o que Deus mandou ele fazer. Que era basicamente o quê? Sair daqui e falar com esse outro pessoal aqui sobre a verdade. E ele faz isso. O texto bíblico deixa bem claro um detalhe bem legal. Fala assim, ó, Nínive, a cidade para onde Jonas é mandado, demorava 3 dias para andar nela. Jonas faz o percurso todo em 2, então, mão de perna, né? Ou então ele estava desleixado mesmo, ele só queria terminar aquilo e ir embora. Porque, na verdade, o Jonas odeia esse pessoal. Não é que ele tinha medo desse pessoal, ele odeia esse pessoal. Tanto, isso fica tão claro que quando Deus, olha só que loucura, quando Deus vê que o povo de Nínive se arrepende por conta da pregação de Jonas, decide mudar de vida, Deus perdoa. E não vai julgar aquela nação. E sabe qual é a resposta de Jonas? Obrigado, Senhor, eu sei, que alegria, né, que o Senhor fez isso. Muito feliz, Deus, porque o Senhor fez isso com esse pessoal. Eles não mereciam, Deus, esse tadinho. Olha a conversa de Jonas aqui no capítulo 4. Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Na história de Jesus, quem se enfurece? O mais velho. Os fariseus e mestres da lei. O religioso. Ele não aceita isso. E olha só o que Jonas diz. Ele orou ao Senhor. Não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa, foi por isso que me apressei a fugir para Tarsis.
Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, coração mole, que prometes castigar, mas depois se arrepende. Agora, Deus, me mata. Eu não posso ver a tua graça alcançando esse pessoal aí, não. É melhor morrer do que viver. Esse tipo de gente não vai ser meu irmão em Cristo. Eu não admito que esse pessoal aqui, Deus, seja tratado com a mesma graça que o Senhor me tratou na barriga do peixe. Eu posso ser perdoado. Esse pessoal não. Você entende isso? É basicamente o que o irmão Jonas está falando. É isso que o irmão Jonas está falando. Então, quando você olha, por exemplo, os fariseus, é a mesma coisa. Tanto que Jesus repreende os religiosos da época, dizendo o seguinte, ó, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Vocês são tão ruins, que vocês não vão entrar e não deixam o pessoal entrar. Vocês são estraga-festa. Vocês são... Jesus, aí é Jesus. Entende o negócio? Isso é muito interessante. Eu acho bacana a maneira como a igreja primitiva também começa a atender para esse padrão. Jesus veio, morreu pelas pessoas, aquele negócio todo bonitinho. Alguns anos depois surge uma seita, um grupo terrorista dentro da igreja, e eles chegam e dizem assim, ó, alguns homens desceram da Judéia para Antioquia, para uma cidade estrangeira, e passaram a ensinar os irmãos mais ou menos assim, se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. O que é isso, gente? Mentalidade de filho mais velho, mentalidade religiosa. Vocês querem ser salvos? Queremos. Vocês que são homens, vão ter que passar por uma pequena cirurgia. Na hora os homens, ó. Como é? Vão ter que passar pela faca. E é sem anestesia, está ali na salinha do lado, viu? O pastor está lá com um facão. É isso, pô. Imagina, loucura. Se não for circuncidado, não vai. E ponto final, está decidido. O religioso gosta de inventar essas coisas, cara. Isso causa um problema, um tumulto, que os líderes de todas as igrejas precisam se reunir em Jerusalém. E aí, gente, que negócio é esse, cara? Faca ou não faca? Né? Como é que vai ser esse negócio? E começa uma discussão acalorada em relação a isso. Acalorada, né? Não é acalourada, não. E aí, faca ou não faca? E aí os homens da igreja já estavam pedindo carta de desligamento, né? Eu mesmo não. Imagina, eu estou meia dúzia de homens, todos na expectativa para saber o que essa reunião vai dar, para saber se fico ou não na igreja, né? E o pastor afiando a bicha. É. E aí a conversa vai desenrolando. E aí no meio disso levanta um camarada chamado Tiago. E Tiago é um cara importante, porque Tiago é irmão de Jesus. E por ser irmão de Jesus, isso dá para ele uma ênfase maior. Ah, porque ele era irmão de Jesus, ele tinha privilégios e autoridades na igreja? Não. É porque é o seguinte, os irmãos de Jesus não acreditaram nele. Entendeu? Por isso que Jesus, talvez por isso Jesus disse, né? Os inimigos são os da própria casa. Foi Jesus quem disse. Né? Os caras não acreditavam nele, pô. Tu é rei de nada, rapaz. Tu não é Messias? Eu te conheço, rapaz. Eu já matei passarinho contigo. É?
A gente já brincou junto com negócio de conversa doida. Tu é filho de Deus? Mãe, Jesus está doido. Não acreditavam na conversa de Jesus, cara. Só foram crer em Jesus depois da ressurreição. Olha que bomba. Então, quando o Tiago se levanta, é diferente. Porque era um cara que não creu o tempo todo, a vida quase toda, mas ele é uma testemunha da ressurreição de Jesus. E aí, quando ele se levanta, o pessoal quer entender o que o Tiago tem a falar. E ele diz: irmãos, ouça-me. Simão, no caso Pedro, nos expôs como Deus no princípio, voltou-se para o gentil. Quem é o gentil? É quem não é ignorante, né? Não, gentil é o cara que não é judeu. Ele chamou todo mundo de gentil. Né? Pode ser chinês, japonês, o que for, é gentil. Tá? Brasileiro, gentil. Então, como Deus voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações, dentre gente de todas as partes do mundo, um povo para seu nome. Deus escolheu isso, Deus decidiu fazer isso. E ele vai continuando. E ele vai citando a Bíblia, né? Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor. Ele está falando de quê? Dos gentios, dos estrangeiros, gente que está fora. E todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Esse pessoal que invoca o meu nome, que se volta para mim, que me reconhece, eu vou acolhê-los. Que se conecta com a história, eu vou acolhê-los. E aí o Tiago fecha o raciocínio com um dos textos mais importantes para uma igreja. Mais importante para uma igreja. Mais importante para um discípulo de Jesus, para ele romper com essa estrutura aqui. O que o Tiago fala? Grava isso. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Para de querer passar a faca nos homens. É isso que ele está falando. Então quer dizer que o pessoal vai só crer em Jesus e vai ser salvo e ponto final, não tem que fazer nada. Mas não está escrito que tem que fazer, amigo. Mas eu acho injusto, o problema é seu. Nós não devemos pôr dificuldades. Não devemos atrapalhar a vida das pessoas. Olha o tamanho dessa saia aí, irmã. Irmão, está de short? Não, na casa de Deus, não. E esse cabelo? Estou vendo que passou a navalha, né? E essas coisas na orelha. Olha a vaidade, irmã. Não tem isso? Não tem, ué. Essas coisas não pode fazer, não pode falar, não pode comer. Não pode, vai para onde? São João do Vale. Sangue de Cristo. São João do Vale, Deus o livre. Né? Ia fazer uma brincadeira com jiu-jitsu, mas não vou fazer não. Mas não é isso que acontece, ué? Por que esse pessoal gosta de criar regras? Porque eles são bons de regras, né? Eles obedecem tudo, assim, meticulosamente. Porque a mentalidade deles é mentalidade de escravo, pô. Eles precisam disso, para eles acharem que o valor deles está naquilo que eles são capazes de fazer. Para quando as coisas começarem a sair um pouco do controle, eles colocarem um dedo na cara de Deus e dizer assim: Deus, eu fiz minha parte, cadê a tua? Só que quando você olha a história, você esquece de um pequeno detalhe, que nós estamos incluídos nessa história. A verdade é que o povo de Deus sempre caminhou por isso. Olha o que Leslie Newbegin falou: aqueles que são escolhidos para serem portadores das bênçãos são escolhidos em favor de todos. Em favor de todos. Novamente, deve ser dito que a eleição, o fato de Deus ter escolhido Abrão e o seu povo, é o que, gente? Para a responsabilidade e não para privilégio. Eles são escolhidos, não em benefício próprio,
mas em favor de todos. Porém, nós gostamos do privilégio. A gente gosta disso. De achar que Deus está fazendo alguma coisa por nós porque a gente merece. A gente gosta de nutrir esse tipo de mentalidade. Na verdade, a religiosidade causa isso aqui. Esse senso de valor a partir daquilo que eu faço. Eu obedeço, logo sou aceito. Eu obedeço, logo Deus tem que me abençoar. E é exatamente o contrário. Eu sou aceito, por isso eu obedeço. Eu sou aceito por Deus, como filho, por isso eu me volto para Ele. Se minha vida com Deus depende daquilo que eu posso fazer, Deus não tem direito de me exigir absolutamente nada. Eu fiz minha parte. Não é verdade? Agora, se meu relacionamento com Deus não depende daquilo que eu posso fazer, tem a ver com a ação dEle na minha direção, e Ele me aceita exatamente como eu sou, o que Ele não poderia exigir de mim? Se eu estava indo de mal a pior, indo inclusive para o inferno, que não deve ser um lugar bom, e Deus escolhe me estender as mãos e me tirar daquela condição, restaurando a minha vida, o que Ele não poderia exigir de mim? Se eu não tenho como ao menos retribuir esse favor. O problema é que nós temos esse hábito. E o povo de Deus ao longo da história sempre caminha na direção de não abençoar aqueles que estão ao redor. Essa é a nossa atitude. Essa é a nossa obstinação. Por isso, pare de agir como o irmão mais velho da parábola. Pare. Pare de julgar como o irmão mais velho da parábola. Para de ficar olhando as pessoas de cima a baixo como se você fosse melhor. Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Ninguém é melhor que ninguém. Só que isso nunca foi tão sério como hoje. Pare. Se passar o slide para mim, por gentileza. Ele funciona só quando quer. De condenar. Como o irmão mais velho da parábola. Essa é a nossa tendência. Vez ou outra você vai cair nisso. Principalmente quando vai tudo bem. Quando você está à altura dos seus padrões. Jesus, na parábola, ele se apresenta como um verdadeiro irmão mais velho. Felipe, me explica isso. O que Jesus está fazendo? Ele está recebendo e comendo com pecadores. Na primeira história, o pastor da ovelha vai atrás da ovelha que se perdeu. A mulher vai atrás da moeda perdida. Na terceira história, quem deveria ir atrás de quem? O patriarca. Quem é o novo patriarca? O filho mais velho. Só que na realidade, o que estava acontecendo? Os filhos mais velhos, que são os fariseus e mestres da lei, estavam julgando e condenando os que estão aparentemente mais perdidos que eles. E o que Jesus está fazendo? O que o pastor fez, o que a mulher fez. Indo atrás. Buscando. Ou seja, Jesus incorpora na vida real um personagem inexistente na história que ele mesmo conta. Ele incorpora a proatividade de um verdadeiro irmão mais velho. Esse é o nosso Jesus. Então, quais são as características de um verdadeiro irmão mais velho? O que ele faz de fato? Então, em primeiro lugar, ele assume a responsabilidade pela família no lugar do pai. Ele assume isso. Pai, é o seguinte, eu não concordo que o senhor tenha feito isso.
O humano deve estar sofrendo. Aquela região está passando uma grande fome. Ele nunca foi bom de guardar dinheiro, ele sempre foi estourado. Se o Senhor me permitir, eu vou ter que procurá-lo. E eu vou encontrá-lo. E vou trazer ele de volta para casa. Essa deveria ser a postura dele. Ele fez? Não. Quando o irmão mais velho, mais novo volta, ele faz o quê? Ainda julga, condena e fica com raiva do pai. Sai em busca do irmão perdido. Quando o encontra, o persuade a voltar para casa. É exatamente o que Jesus faz. O verdadeiro irmão mais velho. Celebra o seu retorno. Exatamente o que Jesus faz. E arca com todas as despesas de sua restituição. Exatamente o que Jesus faz. Essas são as responsabilidades de um verdadeiro irmão mais velho. Ele se entende como alguém que tem que ir procurar, encontrar, trazer de volta e restituir completamente esse irmão perdido. Então, se você se acha melhor um pouquinho, você está de parabéns, você está todo errado. Mas se você se sente mais próximo de Deus do que o seu vizinho, do que o seu colega de trabalho, entenda, você tem uma responsabilidade. Não trate a sua aproximação de Deus apenas como um privilégio. Para de falar mal das pessoas, para de julgar as pessoas, para de colocar adjetivo nas pessoas como se você fosse melhor que elas. Se você se entende como alguém próximo de Deus, haja como um verdadeiro irmão mais velho. Se torne responsável por aqueles que se perdem, aqueles que têm uma visão da vida diferente que a sua, uma visão política diferente que a sua, que tem uma visão religiosa diferente da sua. Para de se colocar num pedestal como se você fosse melhor. Cara, você não é melhor. Alguém que poderia bater no peito e se mostrar como melhor era quem, gente? Jesus. E o que ele faz? Ele morre por nós. Nós estávamos perdidos, distantes de Deus e não tinha nada que ser feito. Mas o próprio Deus encarna na pessoa de Jesus Cristo, se entrega por nós, arcando com todas as nossas despesas contra Deus, assume a nossa culpa, entra no nosso lugar, para que nós fôssemos resgatados de uma vez por todas. Ele é um verdadeiro irmão mais velho. Se Deus é assim, se Jesus é assim, nós temos que ser assim. Jesus é o verdadeiro irmão mais velho. Então eu encerro essa conversa com 3 perguntas muito simples. A primeira delas: você já abriu mão de amizades, relacionamentos antigos por se julgar melhor que aquelas pessoas? Você já fez isso? Eu já fiz isso. Agir como um verdadeiro irmão mais velho? Não. Fiz o que eu deveria fazer? Não. Então o que eu preciso fazer agora? Mudar de vida. Agir como Jesus. Segundo, como você trata as pessoas ao seu redor? Como o irmão mais velho da parábola ou como Jesus? Simples assim. Ou é um ou é outro. Felipe, mas tem umas pessoas que não sei não. Jesus te acolheu, amigo. E Ele sabe os teus pensamentos. Tudo que tu já disse na tua vida. Tudo que tu já fez na tua vida, imagina. E Ele te acolheu. Ele está te acolhendo. Ele pode te acolher. Quem é você? Ou quem você pensa que é? E por fim, é fim. Muito bom. Muito agradável. Fuja da religiosidade. Essa é a primeira.
Essa aí. Era aquela. Não é possível, amigo. Mas não vai passar aí. Trava a tela. Segura. Passa assim bem devagarzinho. Segura. Aí. Como você pode agir como um verdadeiro irmão mais velho agora? Na hora do almoço. Não, Felipe, eu estou vendo, segunda-feira eu começo. Agora. Felipe, mas a minha tendência é ser mais novo. Eu sei como é isso. Você se acha melhor por ser uma pessoa de pensamento mais livre, né? Você não é melhor não, amigo. Felipe, mas eu faço tudo certinho, eu vou misturar com esse pessoal que faz tudo errado. E daí, cara, Jesus fez isso. Ou você é melhor que Jesus? É agora. É hoje. E para sempre. Você vai cair em uma dessas tendências. Muito comum. Algumas áreas da sua vida você age mais daquele jeito, outras você age mais desse jeito. É assim que é. Mas beleza, o que você vai fazer agora? Jesus nos chamou para isso. A sermos verdadeiros irmãos mais velhos. Embora exista uma tendência, com Jesus, a gente pode vencer toda a nossa inclinação à religiosidade. Eu quero te convidar a orar comigo. Fique de pé, por gentileza. A gente orar junto. Eu quero desafiar você a fazer a sua própria oração, se colocando diante de Deus e sendo muito sincero, né? Não tenta inventar palavra difícil, mudar a sua voz, não sei o que, essas coisas que a gente faz. Fala do jeito como você fala com um amigo. Ele é nosso pai. Ele não é nosso patrão. Ele é nosso pai. Tenta imaginar uma criança falando com o papai ou com a mamãe. Não tem protocolo. Não tem regra de etiqueta. É puxa a saia e pede: mamãe, eu quero comer. Fale com Deus como filho. Apresente suas tendências. E peça para você sair dessa. Ele pode te tirar disso. Deus, muito obrigado, Senhor.